É isso aí, gente. Estamos aqui em Piranhas e a gente vai fazer um passeio de lanche. Não sei qual que é ali, mas acho que é uma daquelas ali. Tá saindo. Aqui tá o pessoal que sai com as lanchas. A gente vai com o Matheus, esse rapaz que está de vermelho aqui. E olha que lugar bonito, gente. Sempre tive vontade de vir aqui. E hoje estamos aqui diante do Rio São Francisco. Maravilhoso, show de bola. Uma igrejinha, uma escadaria lá em cima ali. E muito bom. Aqui na Rota do Cangaço, onde vocês conhecem toda a história de Lampião, Maria Bonita e os integrantes do Cangaço, né? Aí a gente vai navegar agora aqui cerca de 9 a 10 quilômetros do abaixo aí, a gente vai descer o rio e a gente vai para o Espaço Angicos. Espaço Angicos. Eu vou sair de cima. Show. Toda uma estrutura, né, de bar, restaurante, área de banho, esquibundo e tudo mais. O Espaço Angicos hoje é um restaurante, né, como eu falei, porém antigamente era uma fazenda, né, fazenda Angicos, né. Hoje é o restaurante Angicos, antigamente ficava localizada a fazenda Angicos. Fazenda Angicos era a fazenda que era uma propriedade dos pais, né, Coelho de Canto, Vó de Canto, que eram irmãos. Eles eram coiteiros do Lampião, então era aquele cara que dava abrigo, dava alimento, estava aí, né. E aí, essa fazenda deles a 700 metros acima, a polícia matou o Lampião, Maria Bonita, cerca de 90 vezes por acaso. A polícia ela denunciava anos, e aí, isso aconteceu no dia 27 de julho, da noite do dia 27, da noite do dia 27 de julho de 1938 para a madrugada do dia 28. Segundo historiadores, né, o acontecido ocorreu foi 20 minutos de trocação de tiro, 20 minutos foi entre 5 a 5h20, 5h25 da manhã. Beleza? E a gente agora vai navegar o rio, por onde a polícia velejou, né, de embarcações a vela e a remo. A gente vai fazer o mesmo percurso que eles fizeram. Beleza? Acompanha a gente aí que vocês vão ver. Joia. Essas pedras que tá aqui do lado, o Matheus falou que o rio já cobriu elas. Rapaz, muito da hora isso aqui. Navegando sobre o Rio São Francisco. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Simbora, gente! Gente, esse lado aqui é Sergipe, aquele ali é Alagoas. Lampião morreu do lado do Sergipe. Esse lado aqui, segundo o guia falou, a fundura desse rio aqui, onde nós estamos aqui agora, é 35 metros de profundidade. 35 metros. E mais para trás um pouco, 135 metros de profundidade. Aonde fica todo o espaço Peraí, deixa eu ver. Olha, vai sair uma trilha agora, vocês querem ir agora? Vamos nessa, vamos nessa. Tá bom. Isso não dá tempo pra você pegar a trilha não. Eu acho que era mais 10 minutos, né? Porque o horário, saiu 10 minutos, 11 horas. Isso aí, pessoal, estamos chegando aqui na entrada da Rota do Cangaço.
escrito ali, a verdadeira rota do cangaço. Quem vai estar guiando a gente é essa moça aqui. Pessoal, bom dia. Bom Eu dia. me chamo Vanessa e vou acompanhar vocês até a Grota do Angicos, que é o local onde foi morto o Lampião e a Maria Bonita e mais 9 dos seus cangaceiros. Essa rota que vocês vão fazer agora foi feita pela Volante, que eram os homens, né, os soldados, que viviam procurando, caçando os cangaceiros na Caatinga. Então, por aqui passaram 50 homens e quem os levou foram os coiteiros Pedro e Durval de Cândido. Eles eram irmãos e os coiteiros, eles eram os informantes dos cangaceiros. Também faziam as compras para eles, a pedido dos cangaceiros. Era assim o papel dos coiteiros. Lá na grota tinham 36 cangaceiros, morreram 11 e conseguiu fugir 25. Essa trilha ela existe desde 98, né, aberta a visitação desde 98. Na época a mata era fechada, não era uma trilha como é hoje, certo? O solo ele é um pouco irregular, temos uma subida de Santa Volante de Piranhas a Lagoas. Tá? Aqui o bioma natural da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e do norte de Minas Gerais. Aqui, por favor, né? É isso aí, gente. Dá continuidade aí. Aqui é a entrada do portal. Monumento natural. Grota do Angico aqui, ó. Isso aí, gente. Vamos embora. O solo é bem irregular mesmo, igual a moça falou. Ah, pessoal, isso aqui é uma planta nativa aqui da região. Essa planta aqui tem um espinho. E imagina os cangaceiros correndo aqui. É por isso que ele usava aquela roupa de couro, eu acho. Para não se cortar nesses espinhos aqui, nesses matos. É um mato bem caracterizado aqui do Nordeste. É um tipo de bromélia. Olha a mata. Olha o cerrado aqui como é fechado aqui. É um mato seco. Rio de rocha de pé. Caatinga, né, Berante? Esse caminho aqui que a gente tá fazendo é o caminho que fez a Volante, atrás do Lampião. E seu bando. Naquela época a moça falou que era mais fechada ainda do que isso aqui, ó, do jeito que é agora. Aí ele foi guiado por um rapaz, viu o rapaz falando que uma pessoa lá e entregou o Lampião. Ao longo da caminhada tem essas plaquinhas aqui, ó. Monumento natural da Grota do Angico, Cantingueira. Eu vou caminhar cá. O pessoal já está lá na frente. Rapaz, não foi uma caminhada pequena não. Que a Volante fez atrás do Lampião. Uma caminhada meio longa. Bem longa. História, né? História que o povo gosta de... Eu gosto também da história. Isso é uma história que o ator principal da história é o Lampião. Não foi uma pessoa muito boa. Mas às vezes a pessoa se destaca por ser muito ruim ou por ser muito bom. Isso é o natural da vida. E infelizmente, né, no caso do Lampião, ele se destacou por ser uma pessoa muito ruim. Né? Tem gente que diz que há algumas atitudes deles que ele fez foi boa, mas não tem atitude que seja boa que tira a vida dos outros, que pega o que é dos outros. Por mais que ele falasse assim que eu fui lá na cidade onde ele nasceu e algumas pessoas falavam que a atitude dele era uma atitude de defender os pobres. Essa árvore aqui é a famosa Baraúna. Baraúna, isso aqui, ó, pela idade, pelo jeito que ela tá aqui, ó. Ele é assim para se proteger do fogo.
O estado dela aqui, ó, pode pôr aí uns 100 anos. A história porque ele se tornou cangaceiro. O pai dele, na intenção de proteger os filhos, foi para se esconder em Mata Grande, em Alagoas. Aí em 21, em 18, ele virou cangaceiro, entrou no grupo dos Cocinos, do grupo dos Cocinos foi para o grupo do senhor Pereira, e em 21 o pai dele foi assassinado por esse tenente que estava perseguindo eles. Aí foi quando ele jurou vingar também a morte do pai. Fora a perseguição que ele já tinha mais um motivo. Tem que dar uma parada, né? Teu nome é? Luciana. A Luciana, ela parou para descansar um pouquinho, que a caminhada é meia árdua, né, Luciana? É, só subida. Ainda bem que na volta é só descida. Ah, tá bom, Luciana. Renildo, né? Renilton. É bem parecido com o meu nome. Meu é Lenildo. Lenildo é quase a mesma Coisa que eu penso, gente, é aquela mulherada lá que vivia com o Lampião, como ela sofria, hein? Como ela sofria, porque o caminho é assim, ó, aqui dentro do cerrado. Eu sei que fizeram esse caminho aqui, ó, mas está mostrando como que era, cheio de pedra. Por isso que tinha alguns bandos que não tinha nem mulher para facilitar na hora da fuga. Porque, ó, isso aqui já foi um caminho feito pelas pessoas, hein? Passa aqui todo dia passa gente. E tá assim ainda. Imagina se um caminho que não é traçado. Então, a situação não era fácil não, de ser cangaceiro. Eu não sei o que é que eles ganhavam de tão bom em troca para preferir essa vida. Se for ali para trás, a Luciana é a esposa desse rapaz aqui, ó. Ela não dava para ser cangaceira, não. Dava para ser cangaceira, não. Porque, ó, a gente tá na metade da trilha, ela já pediu. É só subida, né? Agora imagina aquelas cangaceiras do passado. Era duro, viu? A curiosidade de saber da história Faz com que a gente... faz com que A gente toma coragem. a gente tome coragem para subir. Tá certo. Porque Essa que tá aqui na minha frente é a dona Rubi, ela já tá perguntando se tá chegando. É que ela já... Ó, a outra lá atrás já perguntando se já tá chegando. Ainda tem mais 2 morros para subir, 2 para descer. E tem que atravessar um rio nadando. E depois desce uma ribanceira, aí chega. Tá bem pertinho. Indo embora, tem outro chegando, que é o nosso. E o pessoal para tirar foto aqui, ó. Esse pé aqui de... Esqueci o nome desse negócio aqui. Mandacaru? Penso eu, não é não? É cacto? Mas não, parceiro. Parceiro? Que foi o local onde a volante ela se dividiu em grupos para cercar os cangaceiros que estavam lá escondidos na Grota do Angicos. Então aqui eles se dividiram em 3 equipes, onde o aspirante foi à esquerda, o Francisco Ferreira, à direita foi o sargento Aniceto Rodrigues e por onde nós vamos foi o tenente João Bezerra. O Pedro aqui foi liberado, né? Ele sofreu a tortura, ele foi torturado, ele não aguentando a tortura, ele entregou onde estava escondido o Lampião. Chegaram a cortar unhas dele com punhal dos pés e das mãos e ameaçar também a matar a família dele. Por isso que ele entregou. Só quem seguiu aqui com o tenente foi o Duval de Cândido, para mostrar o local exato que eles estavam lá escondidos. O sargento Aniceto Rodrigues, ele acabou se perdendo no meio da mata, ele falou que não conhecia a região, acabou se perdendo, se confundindo, então foi uma área que ficou livre. Por lá conseguiram fugir os cangaceiros, certo? Lá também morreu o Adrião Pedro de Souza. Esse Adrião era um soldado e não foi morto pelos cangaceiros porque eles não reagiram, eles nem tiveram tempo de reagir. Ele foi morto pelos próprios colegas de farda, a mando do tenente, porque ele chegou a questionar sobre a partilha dos bens que os cangaceiros tinham, partilhasse lá na grota mesmo. O tenente chegou a ter uma discussão com ele por conta disso, ele acabou sendo morto e foi o único corpo que saiu daí inteiro. Os cangaceiros ficaram, os corpos levaram somente as cabeças. Esses corpos, como lá é um córrego temporário, né? Acredita-se que a água pode ter levado até o rio, por conta das chuvas,
aqui era um riacho que tinha costume de ficar com água lá acumulada. A água vem descendo da serra, então podem ter arrastado esses corpos até o rio. Onde não existia hidrelétrica, o nível do rio também era mais alto, então acredita-se que isso pode ter acontecido. Só que nunca encontrou nenhum corpo, e sobre os corpos até hoje é um mistério na história e na pesquisa do cangaço. Tá? Aí eu pensei que Isso foi em 37. Em 36, o Benjamin Abraão Boto, o filho do Banês, ele era secretário do Padre Cícero, trabalhava para o Padre Cícero. Ele conseguiu chegar até Lampião e fez um acordo onde ele não ia divulgar onde ele estava escondido, mas que queria tirar fotos, fazer imagens do bando dele. Ele permitiu. Assim foram divulgadas as fotos que nós conhecemos hoje, né? Que é do Lampião, de algumas pessoas que estavam lá na via. E essas imagens foram de 50 mil contos de réis. E Ele o era tenente, vaidoso, o Lampião, né? bastante vaidoso. Eles faziam forró também aqui, é? Eles Vendo? dançavam, procuravam um jeito de se divertir, né? Lampião era sanfoneiro? Não, não tem relatos que ele tocava sanfona não, mas eles ali no bando tinha algum que tocava, que cantava. O Volta Seca, depois que ele saiu do cangaço, ele virou compositor. Algumas músicas foram compostas por ele. Entendi. Cantou também. Todos os nomes dos mortos aqui, os cangaceiros, né? Em destaque está o Virgulino Ferreira da Silva. Só tem aqui a data de morte dele. E aqui estão os outros que fizeram parte e que estavam aqui e que foram mortos. Essa placa ela foi colocada pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo. O prefeito atuante da época era o Frei Enoque. Ele veio juntamente com os pesquisadores do cangaço e colocaram essa placa em homenagem a eles. Foi colocada em 98. Essa outra placa é a do soldado que eu falei a vocês, só foi colocada em 2012. Como também foi uma pessoa morta aqui, então os pesquisadores viram, né, também uma forma de homenageá-lo. Ele não era cangaceiro, mas ele era volante, faz parte da história. Então por isso que colocaram a placa aqui em homenagem a ele. Aqui a Grota dos Angicos era o limite dos municípios Poço Redondo, Canindé de São Francisco. Hoje toda essa área territorial pertence a Canindé de São Francisco. Aqui tinha uma camada de areia de mais ou menos 1 metro. Essa areia aqui foi arrastada, o local sofreu mudanças climáticas, erosões, então hoje não é mais como na época, né? A época ele era mais aberto, tinha uma areia. Depois, com o passar do tempo, algumas pedras rolaram, vegetações nasceram por dentro da grota, sofreu uma mudança normal do tempo. São 87 anos, né, de história da morte de Lampião. As chuvas eram mais frequentes, os invernos eram mais longos, geralmente até setembro, então é costume aqui correr uma água. Tem um pequeno córregozinho onde desaguava no Rio São Francisco. Ele chegou aqui nesse local, ele já conhecia, né, essa região. Ele passou a ficar mais tempo aqui em território sergipano, a partir de 37, por conta da recompensa pela cabeça dele. Aqui ele tinha a proteção do interventor do estado de Sergipe, Euranides Ferreira de Carvalho. Então, por ele ter essa proteção, e muitos coiteiros também, ele ficou mais tempo, a partir de 37, em território sergipano. Ele dividiu o grupo dele em subgrupos. Tinha o chefe, que era o Corisco, Diabo Loiro. Tinha o chefe Zé Baiano. Tinha o chefe Zé Sereno, que estava aqui no dia do massacre. Então, aqui ele chegou nesse local dia 23. Segundo o pesquisador Jairo Luiz, que é um pesquisador de Piranhas, natural lá de Piranhas, ele chegou aqui no dia 23, um dia de sábado, e aqui ele ficou em torno de 5 dias. Dia 26, ele manda chamar Pedro para comprar mantimentos para eles. O Pedro vai fazer essas compras na Feira Livre de Piranhas no dia 27. Só que Pedro, ao chegar na feira, ele começou a comprar em grande quantidade e chamou a atenção de quem estava lá. As pessoas estranharam, né? Ele era uma pessoa conhecida na região. O Pedro, ele morava na Vila Entre Montes. Quem morava aqui do lado de Sergipe era a mãe dele, Dona Guilhermina, e o Duval. Ele tinha um pequeno armazém. Lá na normal ele comprava em sacas, como ele estava comprando. Que ele vendia os queijos
E ele foi pegar esses queijos do Joca, perguntou se ele estava à venda, ele disse que não. Mesmo assim, ele acabou pegando esses queijos do Joca Bernardes. O Joca, então, entregou o Pedro, foi até a delegacia, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que apertasse ele, que ele sabia onde é que estava o Lampião. O Aniceto foi na feira, observou o movimento de Pedro, viu que ele estava comprando em grande quantidade, e aí ele soltou um boato. Ele espalhou na feira para que todos ficassem sabendo, né, que estava atrás de um homem com um caminhão. Tinha uma denúncia que Lampião estava em Canapi, em Alagoas, a 100 quilômetros de Piranhas. Quem estava lá ficou sabendo, se espalhou a Lampião, que os macacos de Alagoas vão procurar ele em Canapi. Então aqui, os homens que estavam de sentinela, os cangaceiros, ele liberou. Aqui ele ficou mais à vontade do que ele já se sentia. Como eles disseram, para vocês verem o tamanho de confiança que ele tinha no território sergipano, aqui nessas redondezas. Enquanto isso, o sargento passou um telegrama para o tenente, que estava em Pedras de Delmiro. Ele colocou de forma codificada: Tenente João Bezerra Prestes, boi no pasto, venha urgente. Ele teve esse cuidado, né, para que, se caso alguém visse, não vazasse a informação do que ele estava planejando. Então, o tenente, ao receber o telegrama, convocou o aspirante e desceram até o riacho Lagoa da Mulata, que é a parte alta lá de Piranhas, onde fica a feira livre, aquele pátio lá da feira. Ali é o riacho Lagoa da Mulata. Desceram até Piranhas Velha, o centro histórico, e se encontraram com o sargento, alugaram 3 embarcações, convocaram os homens e desceram o Velho Chico. Não vieram diretamente para cá. Primeiro, eles foram para a Fazenda Remanso, porque eles precisavam do Pedro para saber onde é que estava o Lampião. Ancoraram os barcos, trouxeram o Pedro e começou a perguntar. Ele não falou, então ele foi torturado. Com essa tortura, ele não aguentando, ele falou que ele estava aqui, mas que o Durval sabia quantos homens estavam aqui exatamente. Então, eles atravessaram o rio, pegaram o Durval de surpresa na casinha de taipa, onde ele estava descansando, e foi obrigado a vir com eles até o local próximo à Grota do Angicos. Vieram bebendo também, trouxeram o armamento deles, mais três submetralhadoras. Fizeram a divisão lá no Alto das Perdidas. O aspirante Francisco Ferreira, como ele desceu por baixo, ele arrodeou pelo Poço do Tamanduá, a 100 metros daqui, um poço que hoje está soterrado devido à erosão, né? Está cheio de areia. Ele arrodeou pelo Poço do Tamanduá, lá deixou 3 soldados, o Bida, Abidom e o Panta de Godói. Perdão, o Honoratinho, Panta de Godói e o Abidom. O sargento que era para cercar aquela área, ele se perdeu. Né? Segundo ele foi parar em Canidé. Foi para longe. Se perdeu. Aí ficou livre. Em torno de 5 horas da manhã, lembrando que eles subiram a partir das 10 da noite, em torno disso, fizeram a divisão já quase umas 4 horas da manhã e desceram para cá, ficaram de vigília, esperando o momento certo. A ordem era que o tenente ia ser o primeiro a atirar. Quando foi em torno de 5 horas da manhã, o Lampião chamou o Amoroso, pediu para ele buscar água lá nesse poço do Tamanduá. O Amoroso, quando chega lá no poço do Tamanduá, o Abidom se assustou. Ao ver a aproximação de um cangaceiro, atirou contra Amoroso. Eles que estavam aqui ouviram os tiros, né? O tiro contra ele foram 2. Um que pegou na cartucheira. Aí o Amoroso caiu no chão e ficou fingindo que estava morto. Então eles já subiram atirando. Deixou o Amoroso lá. O Amoroso aproveitou quando não tinha ninguém e fugiu. E quem estava aqui que ouviu o tiro, os cangaceiros também, antes que reagissem, já abriram fogo contra eles aqui. O Lampião recebeu 2 tiros, caiu no chão próximo a essa pedra. Não morreu por conta dos tiros que ele levou, mas ficou aqui agonizando no chão. Maria Bonita, na intenção de tentar fugir, o Panta de Godói que vinha atirando, viu, né? Atirou contra ela, ela recebeu 2 tiros. Quando ele chegou, viu que era uma mulher, puxou ela pelos cabelos, a ordem era de matar a todos, então degolou a Maria Bonita viva. Depois, ele dá um tiro na cabeça de Lampião. Assim fizeram com os outros. Decapitaram todos, empilharam os corpos um em cima do outro, fizeram uma cova rasa, jogaram areia por cima e levaram essas cabeças lá para a prefeitura de Piranhas, onde ela ficou exposta no Palácio Dom Pedro II, que hoje é a prefeitura municipal. De Piranhas, seguiu um cortejo conhecido como Funeral Macabro, até chegar à cidade de Maceió. Eles já, ao chegar em território de piranhense, trataram de passar os telegramas para os governos, informando que tinham matado o capitão Lampião.
O José Lucena, que estava em Santana do Ipanema, veio para Piranhas, fez o reconhecimento facial de Lampião. O Lucena, como eu falei a vocês lá no começo, que a gente vinha subindo, foi o homem que matou o pai de Lampião. E ele fez o reconhecimento do crânio dele. Ao chegar em Maceió, foi feito o enterro lá de 9 cabeças. Arrumaram primeiro, né? Fizeram o reconhecimento de todos e enterraram lá 9 cabeças. A de Lampião e Maria Bonita foi para Salvador e ficou no Instituto Nina Rodrigues em 1929. Ela era uma mulher casada com o Zé de Neném, que era primo dela, era um casamento arranjado. Ela sempre vivia brigando com ele, todas as brigas ela corria para a casa dos pais. Em 1930, ela decidiu fugir com o Lampião, foi viver com ele no cangaço. Foi a primeira mulher a fazer parte. Depois da entrada dela, foi que ele liberou que outros homens também tivessem suas esposas, mas não foi assim uma entrada fácil das moças. Elas eram raptadas, a maioria, né? Elas eram forçadas, foram raptadas, mas é porque elas não tinham outra escolha também. Tinham medo de ser perseguidas, da volante também perseguia elas, e assim foi a entrada de muitas moças no cangaço. Eles tiveram essa filha em 32, aqui em Sergipe, a Expedita Ferreira. Ela nasceu aqui em território sergipano, mas não foi criada por eles. Primeiro, ela foi criada pelo Severo e Aurora, que eram os coiteiros deles de Porto da Folha. E com a morte deles, souberam da existência dela. Ela foi para a Bahia, ficou na guarda de um coronel lá em Salvador. Depois, o irmão de Lampião descobriu, 93 anos, agora em dia 13 de setembro, ela completa 94. Ela morou em Salvador também, Ela ficou um tempo em Salvador. mas hoje ela mora aqui em Ela mora em Sergipe, Aracaju. em Aracaju. Aí, esses crânios, recentemente, ela falou que está em posse dela. Ela ganhou uma causa em 2002 e ficou em posse desses crânios. Foi depois, recentemente, fez uma restauração e ainda está em posse da Expedita, né, da família de Lampião. A única filha comprovada, a Expedita Ferreira. E a única que enfrentou a polícia foi a Dadá. Então, ela conseguiu fugir com o Corisco até a Barra do Mendes, ficou escondida lá na Fazenda Pacheco. O José Rufino ficou sabendo, foi até lá, trocou tiros com a Dadá. Ela recebeu um tiro na perna, foi presa e o Corisco foi morto pelo José Rufino. Depois ela conseguiu recuperar os restos mortais do Corisco, depois de uma briga na justiça também, e fez o enterro para ele. E ela só morre em 94. Quando se moveu, parecia assim, eles na época diziam que parecia batendo em panelas, mas foi comparado a uma queima de fogos de artifício, eram muitos tiros. Então, ele ficou sabendo, ele foi atrás do Joca Bernardes. Então, o Joca Bernardes, como tinha uma dívida com o Domingos Ventura, passou a culpa para o Domingos Ventura. Só foi o Domingos, lá da Fazenda Patos, que entregou o capitão Lampião. Ele, na intenção de vingar, foi até a Fazenda Patos, onde matou o seu Domingos Ventura, mais 5 pessoas, deixou somente 2 crianças vivas, porque a Dedé não deixou que ele matasse, decapitou todos, colocou dentro de um cesto as cabeças, enviou para o tenente e mandou que ele sentasse e fizesse daquelas cabeças lambuchadas. Ele escreveu um telegrama dizendo que ele sentasse e comesse daquelas cabeças como se fosse uma buchada, em comemoração à morte do capitão, sendo que eles morreram inocentes. E ele continuou no cangaço até 1940. Depois ele soube. Alguns dizem que ele soube, né? A filha de Dadá, depois ela contou que ele ficou sabendo. E o que ele já bebia e começou a ficar bebendo com mais frequência, não conseguiu voltar para se vingar do Joca. O Rufino começou a perseguir ele, que o Rufino era um tenente que perseguiu, o que mais perseguiu o Lampião, né, e que mais matou. Mas eles não eram de falar assim que cumpriram o tempo preso, porque eles tinham medo ainda, né? De serem perseguidos, ainda era muito forte o cangaço, ainda tinha aquele preconceito todo envolvido pelos cangaceiros. Com o tempo foi que eles começaram a relatar, a contar como era a vida deles. A Expedita também, né? As que na escola também. Ali é marca de balas da volante. Ficaram mais ou menos ali de cima. E eles estavam o bando todo aqui nessa área aqui, ó. Mas bem provável que estava ali embaixo daquela pedra ali, né? Aqui parece que era um riacho, gente. Por isso é nome Grota do Angico, porque ele estava perto de um riacho aqui. O tiro partiu de lá, então. Sim, partiu de lá. O
O primeiro a atirar no Lampião foi o Santos, ou o Santos, como chamavam. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai assistir o meu vídeo aí. Quem está falando é o pastor Nildo. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes as pessoas escolhem por viver a vida de qualquer forma, no pecado, fazendo o que quiser, acha que nunca vai acontecer, que nunca vai chegar à conta. A Bíblia diz em Gálatas que tudo que o homem semear, também ele colherá. E aqui estamos diante de uma pessoa que, diante de um fato histórico que aconteceu com o Lampião, acredita-se que foi em 1938, quando ele morreu aqui nesse local. Talvez ele pensava que ele ia fazer o que ele quisesse, gente, e nada ia acontecer com ele. Assim é a nossa humanidade de hoje, vive de qualquer jeito, pensando que nada vai acontecer. Mas seja mais hoje ou mais amanhã, a conta vai chegar para quem faz coisa errada. Independente da pessoa, independente do poder aquisitivo, independente do que ele tenha, um dia a conta chega, né? Porque todas as pessoas elas vão prestar conta de tudo que fizeram. A Bíblia diz em Romanos 14:12 que todos hão de prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que fizeram. E o Lampião, ele chegou a hora dele acertar a conta, mas ainda a conta dele não foi acertada, que um dia ele vai estar diante de Deus. Então você que vai ver esse vídeo aí, você pode mudar de vida hoje. Eu tenho pregado em presídios e eu tenho ensinado isso para as pessoas, que a melhor coisa é sair do caminho errado e vir para o caminho direito. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa falar ao seu coração. Um abraço, gente. É isso aí, gente. Provavelmente foi aqui onde ele estava intocado. Essa gruta aqui, essa grota com grutas, como fala, isso aqui era mais profundo, segundo a moça acabou de falar. E acredita-se que o Lampião estava intocado aqui dentro, mas a Maria Bonita. Ele dormiu aí. Quando ele ouviu um tiro, foi a primeira pessoa que foi pegar água, tomou um tiro lá embaixo. Aí ele saiu, e quando ele saiu, a volante estava esperando ele aqui do meu lado direito. Também tinha gente aqui da frente. E foi tiro para tudo quanto é lado. Dinheiro para não ser invadida a cidade. E Mossoró ele fez foi isso. Foi tiro para tudo quanto é lado, gente. E ainda teve jeito dele escapar. Ele tomou 2 tiros, ainda continuou vivo, como ela acabou de falar. Agonizando. Agonizando. E a Maria Bonita saiu tentando escapar também e ela acabou sendo ferida também com 2 tiros. O rapaz degolou a cabeça dela. E depois vieram para o Lampião, deram um tiro na cabeça dele e degolou ele também. Quando ele chegou em Mossoró, ele foi recebido com balas. É isso aí, eu vou mostrar uma placa ali agora. Aqui também, gente, morreu um soldado. O nome dele é Adrião Pedro de Souza. 1/3/1915. 28/7/38 ele morreu. Neste chão, no cumprimento do seu dever, caiu em terra o soldado Adrião Pedro de Souza, a quem reverenciando nessa oportunidade. Aqui, ó. Todo o bando, ele vivia de crimes cometidos? Sim, todos eles cometiam crimes. Eles saqueavam, tinha aqueles que cometiam mais atrocidades, matavam, estupravam. Não tinha só o bando de Lampião, porque ele não iniciou. Ele continuou, ele passou 20 anos à frente desse movimento. Mas foi uma revolta que aconteceu do final do século XIX para o século XX. Quando ele nasceu, já existia os cangaceiros, né? Mas ele foi um homem que ele desafiou. Ele era um homem à frente da época dele, na inteligência. Ele acobertava as pessoas que faziam crime no bando dele? Então, eles cometiam os crimes, né? Então, ele também fazia parte disso. Se viesse pessoas que tivessem cometido crime... Geralmente, quem virava cangaceiro, eles já vinham revoltados das perseguições que eles já estavam sofrendo. Entendi. Entendeu? Era assim que eles procuravam os bandos de cangaceiros, por uma revolta, para tentar se vingar daquela pessoa que tinha maltratado eles, que tinha expulsado eles das terras, da fome, de tudo que eles estavam vivendo na época. Então, o Lampião, ele agia de acordo com a época, de acordo com o que acontecia naquela época, que era o coronelismo, que mandava e desmandava. Entendi. Tomava as terras. É isso aí, pessoal. Continuamos aqui na Rota do Angico. Esse local aqui, gente, eu estava lá embaixo, onde Lampião foi morto.
Esse local aqui foi onde o tenente da volante, ele parou aqui e dividiu os soldados. Uma parte foi para esse lado aqui, a outra parte foi para esse lado aqui, para cercar o Lampião que estava lá embaixo. Ele e seu bando. A conta chegou para Lampião, mas eu queria falar também que o pessoal da volante também não era nem um santinho, não. Por quê? Na hora que eles prenderam o Lampião, eles começaram a dividir as coisas que o Lampião tinha, as coisas que os cangaceiros tinham, e deu briga lá embaixo, até na divisão desses bens. O tenente ficou com a maior parte das coisas. Então, a corrupção na polícia também já vem de tempo, viu? Já vem de tempo. Então, não vamos também deixar esse lado triste também da história. Lampião fez o que era errado, mas os soldados também fizeram o que é errado. E a Bíblia diz que um dia todos vamos de comparecer diante de Deus para prestar conta. Tanto o Lampião como esses soldados que dividiram o despojo. Que Deus tenha misericórdia. Desde a queda de Adão, o homem continua numa descente, numa declínio. E de mal a pior. Que Deus abençoe. Um abraço. Aqui, ó. Esse lado aqui foi onde desceu a turma que matou o Lampião. Esse lado aqui foi um grupo. Esse lado aqui foi outro grupo que se perdeu. Aonde uma parte do bando fugiu. É isso aí, gente. Vamos embora. Gente, a caminhada é longa, viu? Eu deixei o pessoal do meu grupo lá ir embora. E eu fiquei por último aqui. Vamos embora. Esse local aqui, ó. Marca de tiros. Onde as volantes atiravam no Lampião aqui, ó. Marca dos tiros. Então, geralmente, ele estava perto, não estava longe não, hein? Daqui ali dá o quê? Uns 15 metros? Uns 15 metros daqui, ó. Olha lá. Vamos embora. Mais uma história contada aqui no canal do Pastor Motoqueiro. Gente, a turma todinha foi embora, que eu esqueci de fazer um vídeo. E eu fiquei para trás. E eu fiquei sozinho. No lugar meio tenebroso. Olha a pedra que eu peguei aqui, ó. Olha a pedra. Se passar alguma coisa aqui na frente, aqui, pelo menos na primeira pedada eu dou nele. Isso aí, gente. Olha como é deserto. Era por aqui que o Lampião se escondia, tá vendo, gente? Ele se escondia essas grotas por aqui, ó. Rapaz, é muito espinho, viu? É por isso que ele usava aquelas roupas, né, gente? Olha, cada espinho. O espinho desse pegar na canela, o cara tá lascado. O espinho desse é... Ai, pegou um na minha perna. Nós estamos diante aqui de uma casa. Acredito que essa casa era do rapaz que entregou o Lampião lá. Casa pessoal que entregou o Lampião. Vamos entrar dentro dela aqui. Ô, meu amigo, já tá aí, já, hein? Uma panela de barro. Alguém lembra aí dessa balança? Como que era? Aqui, ó. Como o pessoal fazia comida antigamente. As tigelinhas ali, ó. Ali de mexer a comida. Água de pote. Ali, água de pote. Quem lembra? Aqui, isso aqui para pendurar, ó. Olha lá. Chaleira. Isso é a famosa casa de taipa. Eu morei numa casa dessa. Olha o pilão. De café, ó. Aqui, ó. Minha casa era assim, eu já fiz casa assim, ó. A lamparina. Quando Jesus disse para colocar a lamparina em cima no alqueire, é para ficar assim, ó. A luz, a igreja tem que ficar assim, ó, brilhando, para todo mundo ver. Agora isso aqui é um rádio, gente. Aqueles rádios de antigamente. Olha, não dá nem para tocar nele. Se tocar, ele se quebra. Cristaleira. Cristaleira. Aqui tem uma rede. A casa da maioria das pessoas tinha uma foto assim do Padre Cícero. Olha, máquina de costura. Não toque nos objetos, porque os objetos estão... Olha passar roupa aqui, o ferro de passar roupa. Colocava fogo aqui dentro, as brasas aqui dentro, ele esquentava e aqui passava roupa. Essa casa aqui, gente, foi reformada, mas pertencia a esse cidadão aqui que morava desse lado, que ele que foi torturado para entregar aonde o Lampião estava. Da onde eu vim agora, da Grota do Angico. Esse aqui é Duval, era um coiteiro. Esse aqui era a volante, né? A volante, foto deles, com a captura do pessoal. Lá onde eu estava, nesse instante agora, tá vendo? Ali estava o que eles estavam cobrando pela cabeça do Lampião.
Aqui está o cangaceiro Dadá e Curisco, que não foi morto ali onde eu estava. Aqui está a Fazenda Patos. Aqui está o cidadão Vigolino Ferreira. Aqui o aperto de mão de Benjamin Abraão Lampião, pessoal aí. Aqui a Maria Bonita. A cadeira que pertenceu a Duval Cândido. Aqui tá as cabeças. Tá vendo as cabeças aqui dos mortos aqui naquela gruta que eu tava agora, lá em cima. Aqui tá Lampião e um dos seus coiteiros. Quer ver as armas? Olha as armas aqui, ó. Isso era um... Aqui tem um barca-mate, tem a arma da polícia aqui, ó, que pegou o Lampião. É isso aí. E ali era o protetor deles. Aqui mais uma arma aqui, ó. Sei como é que isso aí é tiro. Que é o baú que ele, Lampião, andava com o pessoal pelo bando, carregando isso aí pelo meio do mato. Boa noite, você que vai assistir o canal aí do Pastor Motoqueiro. Quem tá falando aqui é o Pastor Nilo. E nós estamos aqui diante aonde foi assassinado o Lampião. Aqui é conhecido como a Grota do Angico. E nós estamos aqui. E eu queria falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz também, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz em Gálatas 5 que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E Lampião aqui, ele colheu o que ele plantou durante toda a sua vida. Toda a sua vida ele semeou uma semente ruim e aqui chegou a hora dele colher o que ele planta. Então tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Junto com o seu bando, ele acoitava pessoas que às vezes dizia que ele fazia o bem, mas uma espécie de bem que tirava coisa de pessoas, oprimia as outras pessoas, tirava a vida de pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus não deixou ninguém para tirar a vida de ninguém, né? Então, eu queria falar para você, antes de fazer qualquer coisa, pense que um dia a consequência chega, tá? E a consequência chegou. Nesse local aqui, em 1938, eu acho, foi quando aconteceu. E aqui ficou ele, a sua esposa, o seu bando, e aqui deixa uma lição para a gente, que o crime não compensa. Então a melhor coisa é a gente procurar fazer a vontade de Deus e seguir os caminhos de Deus. Deus abençoe, um abraço e se inscreva aí no canal do Pastor Motoqueiro. Tchau.